Olá, pós-graduandos! É um prazer estar com vocês hoje. Meu nome é Juni Marise, sou graduada em Administração, pós-graduada em Gestão Empresarial e possuo mestrado em Administração com ênfase na esfera pública. Quero inicialmente parabenizar a todos vocês pela escolha acertada em fazer um curso tão importante como este. Importante, pessoal, porque além de aumentar a nossa criticidade, nos informa e nos torna cidadãos mais conscientes de nossos direitos e também de nossas obrigações. Nossa disciplina é complementar a tudo aquilo que vocês já estão vendo no decorrer do curso. Ela é importante, pessoal, porque no contexto deste curso, as políticas públicas representam, como bem mostra O'Donnell e Schmitter, instâncias empíricas do Estado em ação e mobilizam diretamente todos os envolvidos com a administração pública. Melhor dizendo, é o momento em que o Estado sai do discurso e começa a agir. Mas aí vocês me perguntam, agir como, Juni? Quem está envolvido? Como ocorrem as políticas públicas? Quem são os autores? De que forma o objetivo geral da disciplina vai levar você, estudante deste curso, a perceber as duas faces da política pública, que são elas, a de planejamento, um planejamento aparentemente racional e neutro, realizado pelo Estado, que nós vamos chamar de policy, e a de resultante de ações dos atores públicos, que visam a defesa dos seus interesses e de seus valores, que nós vamos chamar de politics. Obviamente, não teremos tempo de aprofundar como seria necessário, mas eu garanto, pessoal, que se trata de uma disciplina cujo seu conteúdo afeta todos os cidadãos do país de uma forma direta ou indireta. Então, convido a vocês, não perca tempo, não perca oportunidade, participe, estude, aprenda, participe dos fóruns. Vamos começar. Antes de mais nada, é preciso rever alguns conceitos para que a gente possa compreender o conteúdo de uma maneira mais tranquila. Primeiramente, vamos falar do conceito de sociedade. A sociedade, vamos passar a entender como um conjunto de indivíduos que, dotados de interesses e recursos e de poder diferenciados, eles interagem continuamente, a fim de satisfazer as suas necessidades. Vejam que este conceito é bem amplo, mas ainda assim limita e diz que os indivíduos interagem entre si a fim de atender suas próprias necessidades. Outro ponto do conceito a ser percebido é a questão da diferenciação, pois ela torna a vida em sociedade atraente como uma estratégia para a satisfação dos interesses e das necessidades. Mas aí eu pergunto a vocês, o que vem a ser interesse e necessidade? Bem, pessoal, o que interessa a você particularmente ou o que você necessita? O que você pensa sobre isso? Bem, vivemos um momento onde estes termos são tratados o tempo todo. O que interessa a você, o que você necessita? Vamos partir do pressuposto que interesse é qualquer valor considerado importante, útil, vantajoso, moral ou social, ou mesmo materialmente. É importante salientar que os interesses podem resultar de necessidades materiais ou necessidades ideais. Aí, Júnior, o que é necessidade ideal? A necessidade ideal são aquelas que fazem referência ao nosso desenvolvimento intelectual. Ao desenvolvimento intelectual, cultural, religioso. Por exemplo, assistir um filme, participar de um debate filosófico ou político, defender uma ideia, comparecer a cultos religiosos, por exemplo. Já a diferenciação faz com que a vida em sociedade seja mais complexa e potencialmente envolva, ao mesmo tempo, inúmeras possibilidades de cooperação e também competição e conflito. Estes são também conceitos que nós tratamos em nosso dia a dia, mas poucas vezes paramos para analisar o que tais palavras significam no contexto da gestão pública e mais, quais são os seus impactos. Seguindo esses conceitos, nós temos outro também importante, que é o termo cooperação, que consiste em quê? Na capacidade de realização de ações conjuntas. E aí, gente, cujo benefício será em prol de alguma coisa comum. Por exemplo,
Quando um grupo de pessoas se reúne e faz um mutirão para a construção de uma escola, de uma praça, algo que é comum a todos. Outro conceito importante na gestão pública é a competição. Eu sei que pode parecer bobagem para vocês, mas é importante que pensemos nesses conceitos sempre a partir do que eles significam na esfera pública. A competição é uma forma de interação social que compreende um amplo número de procedimentos, de disputas, por bens escassos, por algo que é mais difícil de ter. Geralmente com regras que são admitidas, que são aceitas por quem está participando. A competição pode assumir diferentes formas e estar presente em processos distintos. Por exemplo, a competição de jogos esportivos. Lembre-se da Copa que nós tivemos, das Olimpíadas, ou ainda concursos para cargos públicos, onde as pessoas aceitam as regras, existe uma disputa, existe uma competição. Em contraponto, temos também o conflito, que é uma modalidade de interação social envolvendo indivíduos, grupos, organizações e coletividades. O conflito, por sua vez, meus amigos, se diferencia porque implica choque para o acesso e a distribuição dos recursos escassos, geralmente identificados como riqueza, poder, prestígio e todos esses instrumentos. Vamos dar o exemplo? Quando um grupo de trabalhadores sem terra ocupa uma propriedade rural com a finalidade de provocar sua desapropriação, de tomar posse, nós temos aí uma situação clara de conflito. Aí fica fácil para pensarmos através do exemplo, da gente compreender esses conflitos na esfera pública. Olha, se o conflito é complexo, a administração do conflito, por sua vez, pode ser obtida por dois meios, porque o conflito tem que ser gerido. Aí eu posso gerir através da coerção e através da política. A coerção, ele consiste na ação de reprimir, de refrear, de parar usando a força. Já a política não. Ela corresponde a uma força exercida pelo Estado, mas para garantir que quem ganhe, que quem tem esse direito é o que diz a lei. Eu sei que todos aqui ouvem continuamente esse termo, política, ainda mais nos dias atuais, ainda mais nas mídias, todo mundo falando sobre isso. Mas vamos aqui definir um conceito de forma que nós possamos trabalhar. Bem, vamos nos respaldar no conceito de política que Ruas nos apresenta lá de 1998. A política consiste no conjunto de procedimentos formais e informais que expressam relações de poder e que se destinam à resolução pacífica, lembra, pacífica, dos conflitos relativos aos bens públicos. Vejam, pessoal, que conceito interessante. É nesse ponto que cabe a gente compreender e a gente diferenciar o que é política e governo. De maneira geral, as pessoas fora do universo científico, ou mesmo as pessoas que têm menos conhecimento, ou que não buscam esclarecer, ficam pensando que a política refere-se apenas ao momento eleitoral. Apenas aquele momento de escolher prefeito, vereador, deputado, senador, presidente. Ou seja, para algumas pessoas, trata-se de uma disputa em relação a um cargo no governo. E, em nome disso, essas pessoas, algumas, os candidatos, fazem promessa em termos de promoção, de bem-estar social, levando muitos indivíduos a acreditarem na sua boa vontade. Aí, nesse caso, o que tem em mente é a ação de indivíduos que tiram a vantagem do outro e, infelizmente, maximizam o interesse pessoal em detrimento ao interesse do povo, ao interesse do público. O termo política, em inglês, politics, faz referência a atividades políticas, ou seja, o uso de procedimentos diversos que expressam relações de poder. Ou seja, gente, influenciar comportamentos, influenciar pessoas e se destinam a alcançar ou produzir uma solução pacífica, como nós já falamos. Já o termo policy é utilizado para referir-se à formulação de propostas. E essas propostas, elas têm que desembocar na tomada de decisão e na implementação que ocorre por organizações públicas.
E isso tudo tendo como foco temas que afetam a coletividade, mobilizando interesses e conflitos. Em outras palavras, policy significa atividade, a ação do governo de desenvolver políticas públicas a partir do processo da política. Para um melhor entendimento, torna-se ainda necessário que, continuando a conhecer os conceitos, nós também compreendamos a diferença entre política pública e decisão política. A política pública, geralmente, ela envolve mais do que uma decisão. Então, ela requer ações estrategicamente selecionadas e essas ações selecionadas, elas são utilizadas para implementar o quê? As decisões tomadas. Por outro lado, gente, a decisão política, ela corresponde a uma escolha dentre um conjunto de possíveis alternativas, conforme hierarquia das preferências, a questão dos atores envolvidos, expressando em maior ou menor grau uma certa adequação entre os fins pretendidos e os meios disponíveis. Embora sejam muitos conceitos, eu sei, vocês podem perceber que à medida que nós vamos compreendendo, que à medida que nós vamos aprendendo, eles vão se organizando em nossa mente e vai ficando mais simples de nós compreendermos. Assim, embora uma política pública implique em decisão política, nem toda decisão política chega a constituir uma política pública. Podemos encontrar um exemplo na emenda constitucional para a reeleição presidencial, ou mesmo a questão do CPMF, ou a criação de um novo Estado na federação. Observe, gente, que todas essas situações apresentadas são decisões, mas não são políticas públicas. Já, por exemplo, a reforma agrária, o SUS, o Sistema Único de Saúde, o financiamento de educação superior ou a adoção de mecanismos de transferências de renda, aí sim, isso são políticas públicas. Por mais óbvio que possa parecer, as políticas públicas são públicas. E devemos passar a observar e acompanhar desta forma, considerando o impacto, considerando o efeito que ela há no público. É importante ainda, pessoal, distinguir políticas públicas de atividades coletivas. Vamos entender melhor. Para isso, de novo, exemplo, um clube, um condomínio chique que você já viu, instituições, sociedades fechadas. Estas variáveis, instituições, clubes, podem oferecer benefícios para os seus associados por conta própria, com exclusividade, embora sejam entidades privadas. Reparem que somente quem é sócio pode entrar em um clube, por exemplo. Assim, nós podemos dizer que é direito de ir ao clube exclusivo de um indivíduo que participa desse grupo, dessa sociedade. E isso define bem como é que essa questão da coletividade funciona. Já na dimensão pública de uma política, é dada não pelo tamanho da questão de valor, grandes ou pequenos grupos, sobre a qual ela incide, mas mais pelo caráter jurídico, imperativo. Isso significa, gente, que uma de suas características centrais da questão da política pública é o fato de que são decisões e ações revestidas do poder extroverso e da autoridade soberana do poder público. Observemos que a maioria das organizações existentes na sociedade, igreja, sindicato, empresas, universidades, partidos políticos, entre outros, está sujeitas a normas e regulamentos, mas estas se limitam a regular internamente. Aquelas regras só valem para as universidades, só valem para os partidos. Entretanto, o Estado é a única exceção. É um sistema organizacional cujo poder regulatório ultrapassa os seus próprios limites organizacionais e se estende sobre a sociedade como um todo, sendo por isso chamado de poder extroverso. Essa característica não é própria de entidades privadas, mesmo que hajam visando ao benefício público, ou mesmo que agreguem a participação de amplas coletividades. Trata-se de uma ação que é exclusiva do Estado. Definidos os conceitos, agora nós falaremos sobre a análise de políticas públicas. Bem, na visão de Waldowski,
é papel da política pública encontrar problemas onde soluções podem ser tentadas. Olha que interessante. Ou seja, compete ao analista, o analista deve ser capaz de redefinir problemas de uma forma que torne possível alguma melhoria. Portanto, a análise de política está preocupada tanto com o planejamento como também a política ou politics. Han e Hill, lá em 1993, apontam que a preocupação com as políticas públicas, que dá origem ao surgimento dessa análise da política, ela surge com muita força a partir de 1960. E de onde que vem essa origem? Pelos teóricos, como nós vimos em nosso material, são duas vertentes. Primeiro, a dificuldade por que passavam os formuladores de políticas públicas frente à complexidade, que era cada vez maior, de problemas sociais, fato e aí que se deparavam aí com, que levou paulativamente a buscar ajuda para construir alternativas sociais para a população, para a sociedade. E uma outra vertente também atenta, olha, houve uma atenção maior de pesquisadores, de acadêmicos em ciências sociais, ciência política, economia, sociologia, que progressivamente passaram a trabalhar com questões relacionadas a políticas públicas. E mais, procuraram construir e aplicar conhecimentos à resolução de problemas concretos do setor público. São esses, gente, fatores importantes a serem considerados e a serem compreendidos por todos nós, que nos traz hoje para refletir os motivos que nos fazem estudar as políticas públicas. Vamos dando continuidade aos nossos estudos, falando agora também que Han e Hill, eles classificam a análise em duas categorias. Primeiro, a análise que tem como objetivo produzir conhecimento sobre o processo, a elaboração, a implementação, a avaliação de políticas públicas, revelando assim por uma orientação predominantemente descritiva. Essa categoria, pessoal, corresponde na literatura a uma categoria conhecida como anglo-saxã, ao que se reconhece como análise de off-policy, referindo-se ainda à atividade acadêmica visando basicamente o melhor entendimento do processo público. Ainda temos a análise destinada a auxiliar os formuladores de política pública, aí agregando conhecimento ao processo de elaboração de políticas, envolvendo-se diretamente na tomada de decisão. Aí já não é descritivo, o caráter passa a ser prescritivo ou propositivo. Eu vou prescrever algo ou propor algo. Corresponde na literatura anglo-saxã ao que se conhece como a atividade aplicada, voltada especificamente à solução de problemas sociais. Cabe-nos entender que, ao serem elaboradas, as políticas públicas podem se basear em várias metodologias. Inclusive, gente, quero deixar claro que muitas delas nós não veremos aqui, porque não vai dar tempo, mas eu convido você, vamos buscar, vamos conhecer. E aqui hoje nós vamos conhecer as que mais se destacam no meio acadêmico, no meio onde nós estaremos imbuídos. Primeiro, o método racional, compreensivo, que se relaciona com a macropolítica e suas grandes análises. Então vamos falar do método racional compreensivo, que se relaciona, gente, com a macropolítica e suas grandes análises do cenário político e institucional. Temos ainda o método incrementalista, que se liga ao quê? À micropolítica. E aí, a busca de soluções para problemas imediatos, prementes. Vamos dando continuidade a nosso objetivo de conhecer um pouco mais sobre esse tema tão importante. É nosso propósito também, pessoal, tratar das principais abordagens na análise de políticas públicas. E o modelo sistêmico, ele traz o modelo institucional, de processo, de grupos, de elites, racional, incremental, teoria de jogos e modelo de sistemas. No modelo institucional, gente, a ênfase é posta no papel do Estado, na produção de políticas públicas. Pouca atenção é dada à ligação entre estrutura
das instituições, políticas e conteúdo da política. Os estudos geralmente descrevem instituições governamentais específicas, sua estrutura, deveres, funções, sem, no entanto, inquirir sistematicamente sobre o impacto das características institucionais sobre os resultados da política. Como o próprio nome diz, trata-se de um modelo ligado a instituições. No entanto, já no modelo da teoria de grupo, a política é vista como um processo de obtenção de equilíbrio entre os interesses de diferentes grupos. E as análises sempre começam com a preposição de que a interação entre eles é um fato central nas políticas. Indivíduos com interesses comuns associam-se para impor, formal ou informalmente, suas demandas sobre o governo. E nesse sentido, gente, os grupos são um meio de intermediação entre os indivíduos e os governos. A política é concebida como uma luta entre grupos que visam o quê? Influenciar a política pública. A tarefa do sistema político é oferecer o ambiente institucional para a administração desses conflitos. Em sequência, nós temos o modelo elitista, que vê a política como resultado de preferências, de valores de elites governamentais. Portanto, a política pública não é vista como um reflexo de demanda dos governados. Temos também o modelo de política racional, que sustenta que a política é o cumprimento eficiente de metas. A política é racional quando é mais eficiente. Essa ideia de eficiência envolve o cálculo de valores sociais, políticos e econômicos, sacrificados ou alcançados através da política pública. O modelo incrementalista, por sua vez, vê a política pública como uma continuação de atividades governamentais passadas e que recebem apenas algumas modificações incrementais. Temos ainda o modelo da teoria dos jogos. Nela, a política é vista como uma escolha racional de atores em uma situação competitiva. Trata-se de decisões racionais em situações nas quais dois ou mais participantes têm que escolher entre opções dadas e os resultados dependem das escolhas feitas por cada um deles separadamente. Já no modelo sistêmico, pessoal, a política é definida como resposta de um sistema político e às forças geradas no ambiente. O sistema político é o conjunto de estruturas e processos interrelacionados que funcionam para produzir alocações de valores para a sociedade. O conceito de sistema aí implica uma série de instituições e atividades na sociedade que funcionam para transformar demandas em decisões imperativas, requerendo suporte que legitime da sociedade como um todo. Implica ainda que os elementos do sistema sejam interrelacionados, que ele pode responder a forças do seu ambiente e que fará isso de forma a se autopreservar. As forças que afetam o sistema político são os inputs e o ambiente, e qualquer condição ou circunstância definida como limite externo ao sistema político pode funcionar como input. Os outputs, ou saída, do sistema político são as alocações imperativas de valores do sistema, expressas como decisões e políticas públicas. Como vocês podem observar, são inúmeros modelos e inúmeras possibilidades. Se de um lado eu tenho inúmeros modelos, preciso também saber como funcionam os apoios em relação às políticas públicas. E aí eu tenho apoios passivos, que não exigem nenhum esforço especial por parte dos atores envolvidos e podem resultar até mesmo da conformidade obtida mediante a socialização das informações. Mas os apoios podem ser também ativos, quando se trata de atos conscientes, atos deliberados, como, por exemplo, o envolvimento na implementação de determinados programas governamentais, a participação em manifestações públicas. Além disso, os apoios podem ser afirmativos,
quando expressam legitimação, credibilidade ou ainda negativos, quando representam a negação da legitimidade. Assim, quando, por exemplo, ocorre a sonegação de imposto, ou mesmo as pessoas deixam de votar, ou as manifestações populares contra governantes, está ocorrendo uma negação de apoio, seja ao governo, seja ao próprio regime político. As sociedades nacionais, gente, elas formam, cada uma delas, um sistema nacional. Este geralmente é visto como um composto de diversos subsistemas. Entre eles nós temos o subsistema econômico, que são as relações de produção, de troca, circulação de bens e serviços. O subsistema social, que são as relações de classe, gênero, etnia, gerações, etc. O subsistema cultural é a questão das manifestações artísticas, das manifestações religiosas. E o modelo sistêmico, vocês podem observar na figura 2, ele identifica essas dimensões significativas do ambiente que geram as demandas para o sistema político. E ainda mais, as características significativas do sistema político que o capacitam para transformar demandas em decisões políticas e, finalmente, políticas públicas. E, ao mesmo tempo, preservar a estabilidade do sistema. E tem mais, procura explicar como os inputs ambientais afetam o conteúdo da política pública, como as características do sistema político afetam o conteúdo da política pública e como a política pública afeta, através de processos, e o feedback, o ambiente e a dinâmica do sistema político. Reparem que é um ciclo. Este é o quadro analítico para o estudo de políticas públicas que predomina nas ciências sociais e que nos permite uma compreensão mais substantiva sobre como elas surgem, como elas se estruturam e tornam-se diretivas de governo em situações específicas. De acordo, gente, com D'Agino, et al., Han e Hill, eles fazem algumas críticas sobre essa concepção do modelo sistêmico, ou seja, eles têm algumas questões a serem colocadas. Primeiro, assumem uma excessiva redução lógica, como se tudo fosse muito simples, em termos de demanda e apoio que são convertidos ali em saída. Ou seja, no mundo prático de elaboração de políticas públicas, raramente as coisas são simples. O reconhecimento de alguns processos, de, por exemplo, manipulação de linguagens, criação de crises, imposição ou mesmo simulações políticas, é um importante corretivo dessas hipóteses que eles consideram ingênuas e que a teoria de sistemas sustenta. Em segundo lugar, eles criticam também o fato de que o enfoque sistêmico, ele enfatiza a importância do processo central de conversão no interior do sistema político, o que nós chamamos, vocês vão ver no material, a caixa preta ou black box, isso é, a tomada de decisão. No entanto, dá pouca atenção ao comparar com as demandas e apoios externos. Isso indica a necessidade de os estudos basearem-se não apenas na análise de sistemas, mas também na dinâmica da tomada de decisão. Uma terceira crítica diz respeito ao fato de o sistema, e em particular a forma em que os processos ocorrem dentro da caixa preta, constitui o próprio objeto da ação política. A relação entre as entidades do governo está sujeita a ajustes contínuos na medida em que obrigações e orçamentos são alterados. Representações sistemáticas do processo de políticas tendem a dar aos conflitos a aparência de jogos. Neste caso, gente, o problema reside na possibilidade de a política tratar tanto da garantia de um resultado específico quanto da mudança nas regras do jogo. Bem, pessoal, eu sei que são muitas informações, mas eu garanto que todas são muito pertinentes e importantes para o nosso processo de conhecimento e aprendizagem. Hoje nós vamos encerrando por aqui. Desejo a todos vocês uma excelente semana. Estudem, participem dos fóruns, conversem entre si. Muito sucesso e estudo para todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima.